levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Deus Emmanuel, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. És digno de louvor, recebe a adoração. És digno de Nós somos Deus! Nós não vamos recuar diante de doença nenhuma! Se nós vamos nos prostrar, é diante de um único Deus chamado Jesus Cristo! Nós somos que nem Gideão, meu Pai! Nós somos que nem Sadraque, Mesaque e Abednego! O Senhor não livrou eles da fornalha, mas livrou do fogo! E todos verão que existe um Deus nessa terra! Aleluia! Meu Deus, que todo medo, que toda desconfiança, que tudo o que não vem de ti, que caia por terra, agora nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, não só agora,
mas sempre entrego essa oração nas tuas mãos, Senhor. Recebe, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom, pessoal, e o tempo todo, graças a Deus. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Senhor, eu sei que é teu este. Todos querem. Se vem, ó Santo Espírito, Ó Santo Espírito, braços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu poder sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor. Glorificas o teu nome, ó Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. reina, Senhor, Reina, Senhor, neste lugar. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos em tua presença, meu Deus, com cânticos e com oração, meu Pai, apresentando ao Senhor nosso Deus a nossa vida, sabendo, meu Deus, que o Senhor é o Deus Altíssimo, é o Deus vivo, santo, poderoso, é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor receba, meu Pai, os louvores, as ofertas, que o Senhor, meu Deus, seja verdadeiramente glorificado, meu Pai, neste culto, em o nome do Senhor Jesus. Graça te damos por tudo, Senhor.
Por todas as coisas nós te damos graça. Meu Deus, o Senhor sabe que por conta, meu Deus, desta pandemia que enfrentamos, muitos são os semblantes que têm perdido o seu brilho, Senhor. Mas por conta que as pessoas não compreendem a vida eterna, dentro da alma de muitos ainda não existe a revelação da salvação, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, nesta noite possa alcançar, meu Deus, aos que estão aqui e aos que estarão nos assistindo, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, revele o teu amor, o querer do Senhor para a nossa vida, meu Deus. Está escrito que o Senhor bem sabe os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, que são pensamentos de vida e de paz. O Senhor não tem pensamentos de mal para nós. O Senhor não tem pensamentos de pandemias para nós, não. O Senhor tem pensamentos de vida e de paz. Que a tua palavra seja revelada, ungida pelo teu Espírito, meu Deus, e alcance a cada um de nós nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim seja, diga graças a Deus, suas palmas para Ele, para o Senhor Jesus, que é digno. Graças a Deus, amém, amém, pessoal. Poder sentar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Onde quem estava aqui pela manhã vai saber. Então, livro de Juízes, capítulo 6 do livro de Juízes. Vamos ler novamente. Alguém pode dizer assim: mas pastor, eu já li tanto essa passagem bíblica que eu já sei de cor e salteado, não quer dizer nada. Quanto mais a pessoa sabe a Bíblia de cor e de salteado, é mais prejudicial, por assim dizer. Porque o conhecimento piamente da letra mata. O que dá a vida é o Espírito, vivifica. Amém? Então, o que faz a nossa vida ser abençoada é a revelação do que está escrito. Não simplesmente a leitura, mas a unção, o Espírito da palavra de Deus. Então diz assim a Bíblia Sagrada: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Observe que a Bíblia Sagrada diz que tudo tem um propósito debaixo do céu. Deus não faz nada aleatório. Tem nada que seja aí uma coincidência, um acaso, ou por conta de uma evolução. Não, tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, os filhos de Israel fizeram uma coisa. Que coisa foi que eles fizeram que parecia que diante dos olhos de Deus foi uma coisa má? Os filhos de Deus temeram a Baal. E Deus, quando tirou o povo dele do Egito, disse: olha, eu sou o teu Deus, e te tirei da escravidão do Egito. Não temerás o Deus dos amorreus, não servirás a nenhum Deus das terras que vocês vão habitar. Esse é o meu pacto com vocês. Põe isso no coração, na mente de vocês, e vai ficar o seguinte: quem não quiser fazer isso, vai morrer, para não contaminar os outros. A Bíblia Sagrada fala do sonhador de sonho, ou do
profeta, que o sonhador de sonho vai dormir, então ele sonha com outro Deus. Aí ele acorda, de manhã ele fala para o povo: olha, essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que nós estávamos aí seguindo uma procissão. Deus quer que a gente siga uma procissão. Na lei de Deus, a Bíblia diz que este sonhador de sonho deve ser levado diante do povo e ser matado na frente de todo mundo, para que nenhum outro sonhador de sonho se atreva a ter um sonho endemoniado desse e comentar isso no meio do povo de Deus, dizer ao povo de Deus: olha, vocês sabem, né, que os meus sonhos são de Deus, então eu sonho, Deus abençoa meu sonho, e eu sonhei que é para nós seguirmos uma procissão, sonhei que é para nós colocar um Deus feito por mão de homem nas nossas costas, e nós rodear aqui a cidade. Quem sonhasse qualquer sonho, ou qualquer profeta que profetizasse, esmurecendo ou desvanecendo o coração do povo de Deus com relação a Deus, então profetizar: olha, Deus disse que é para nós seguir uma procissão. Então a Bíblia diz que é para levar esse profeta lá e matar esse profeta, para que nenhum outro profeta ousasse abrir a sua boca diante do povo de Deus e falar para o povo de Deus servir a Deus com uma fé dividida, uma fé para com Deus, uma fé para com aquela imagem, com aquela outra coisa, enfim, não podia. O pacto do Senhor é esse: vocês vão somente servir a mim. Mas quando vocês entrar na terra dos amorreus, lá vocês vão encontrar deuses cruéis, tipo assim: olha, você vai ter que servir a mim. Ou o rei, sei lá, o bruxo de lá diria: você vai ter que servir a esse Deus aqui. Eu não vou servir, então pega os filhos dele aqui, joga queimado aqui, e matar os filhos. Cruéis. Então as pessoas, com medo de morrer, terminavam servindo ou ficando quieto, enfim, ficava conivente, tinha aquela complacência para não morrer queimado, não ter seus filhos mortos, então aceitavam. Quando não aceitavam, vamos dizer, de coração, mas ficavam quietos. E isso é mal diante dos olhos de Deus. Vocês se lembram quando Elias disse ao povo de Israel assim: olha, povo de Israel, nós vamos fazer aqui um desafio. Olha, se Deus é Deus, nós vamos seguir esse Deus. Se Baal é Deus, então vamos seguir a Baal. Por quê? Até quando vocês, povo de Israel, cocheareis entre dois pensamentos? A Bíblia Sagrada não fala assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando você pensará: olha, eu penso que Deus é todo poderoso, mas daqui a pouco eu vou pensar o seguinte: olha, Deus é todo poderoso, mas Ele não tem tanto poder assim sobre o coronavírus, porque o coronavírus é forte. A pessoa não vai largar de vir na igreja, não vai largar de servir a Jesus, não vai largar. Mas nos pensamentos dela, ela manca entre dois pensamentos. Uma hora ela pensa que Deus é todo e que pode todas as coisas, e por uma fração de milésimo, sei lá que tamanho de fração de segundo, o pensamento dessa pessoa pensa que tem uma coisa que Deus não possa ser maior. Então foi isso que o profeta disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se entre o Senhor, se é o Senhor, então Ele vai descer fogo do céu e nós vamos seguir a Ele. Se é Baal, então Baal vai descer fogo do céu, nós vamos seguir a Baal.
Mas Deus não quer esse negócio dividido. Deus não aceita uma hora você é Chico e outra hora Francisco. Tem música aí, e um ditado no meio nosso, que fala assim do crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então ninguém aceita isso. Ninguém aceita casar-se com uma pessoa que se entregue ao casamento pela metade. Cadê, marido? Você não está vindo para casa, você sai do serviço, você sai com seus amigos, você chega tarde, você vai para casa da sua mãe. A esposa fica azoada. Ela não quer saber desse negócio de dividir, quer casou, que volte para casa, que fique com ela, aquela coisa toda. E vice-versa. Amém? Com Deus é uma vida de entrega. Nós aceitamos o Senhor Jesus não para nos tornarmos religiosos, frequentadores de uma religião, trocar de religião. Não, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus para que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja usado por Deus. Amém? Seja usado por Deus. Olha, o Gideão sabia que Deus tinha entregado ele, juntamente com o povo todo de Israel, para ser judiado, ser castigado pelo povo dos medianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente. E ele sabia que Deus tinha entregado por 7 anos, mas dentro dele ele não aceitava. Dentro dele ele lutava contra aquilo, porque ele não aceitava que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que fez cair pão do céu, que o Deus que fez as pragas, que Deus que matou o grande exército de Faraó, que Deus que matou os primogênitos de tudo lá do Egito, que esse Deus fosse com ele e ele fosse escravo. Ele não aceitava isso. Não pode habitar da mesma fonte e jorrar 2 águas. Então diz assim o verso 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Quando vinham os medianitas, entravam na terra do povo de Deus para fazer a bagaceira. Levava o jumento, levava o carneiro, levava a plantação, e até as tendas dos filhos de Deus, arrancava todas as tendas e carregava. Ficavam sem nada. Então, tinha um camarada no meio que via isso e dizia: cadê o Deus? Cadê o meu Deus? Cadê o Deus que eu cresci ouvindo falar? Cadê ele? Ele diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando viu a coisa apertar, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, buscaram a Deus. Deus, me ajude, o que foi que eu fiz de errado? Por que o coronavírus está chegando aí? Por que a loja está tudo fechada? Por que o desemprego? Por que tanta gente boa morrendo? Então veio a luta,
a desgraceira toda, a miséria veio, e o povo se voltou para buscar Deus para saber o porquê. Ora, a Bíblia diz do que se queixa o homem? Os próprios pecados. Então, a Bíblia diz que não vem tentação, provação, situação difícil sobre nós, sobre os homens, que não seja humana. Toda coisa boa ou má é nós mesmos que fizemos. É o ser humano mesmo quem fez. Não vem de outro lugar. É nossas atitudes que geram as coisas para a nossa vida. E você diz, mas eu não fiz nada. Quem não faz nada também merece castigo. Porque às vezes você não erra por ação, mas erra gravemente por omissão. Então tem erro de que faz e tem erro de quem não faz as coisas. Então diz assim, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, e hoje em dia as pessoas estão clamando ao Senhor por causa do coronavírus, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O Senhor tirou da escravidão, levou para uma terra boa, terra que mana leite e mel, deu para todo mundo, mas fez um pacto. E eles não cumpriram esse pacto. A parte de Deus, Deus fez, e a parte dos homens, os homens chegou lá, temeu o Deus dos amorreus, não cumpriu a parte deles ali. Então diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar, para o salvar dos medianitas. Olha, o Gideão arrancou o seu trigo e levou lá para o lugar de fazer vinho, para lá bater o seu trigo. Não era o lugar de bater o trigo, era o lugar de fazer vinho, mas ele levava para lá para poder esconder, fugir, salvar de quem? Dos medianitas. Está compreendendo? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente. O Senhor é contigo. Quer dizer, os outros todos sabiam que na época de prosperar, na época de colher, viria o inimigo, tantos quanto gafanhotos, que não se podiam contar, e levava tudo que eles tinham e deixava eles na miséria. Mas tinha um que resistia, plantava fora de época, colhia fora de época, malhava fora do lugar que era de malhar, porque existia uma revolta dentro dele, e ele não aceitar ele ser de Deus, e o mal tomar tudo que ele tinha. Então diz assim, mas Gideão lhe respondeu, quer dizer, quando o anjo do Senhor falou com Gideão, o 13, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, foi aqui que ele se atropelou, porque o anjo falou para ele assim, o Senhor é com quem? Com quem? O Senhor é contigo. Não falou, o Senhor é com vocês. Falou, é somente com você, rapaz. Não é com vocês, mas com você, é porque você está fazendo a diferença. Amém? Então diz assim, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas
que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, o Senhor, o anjo, né, falando ali as palavras de Deus, e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Ou seja, aquela força que Gideão tinha dentro dele já era uma coisa de Deus, enviada por Deus, para ele fazer o contraponto. Todo mundo está indo para lá, mas quem vai arrebentar a boca do balão é o cavalo chamado de azarão. Todo mundo aposta, tal cavalo vai ganhar, tal cavalo vai ganhar, não ganha, mas quem aposta no que menos tem possibilidade, e vai lá que dá uma acerta, aquele dali ganhar, quebra a banca sozinho, porque ninguém aposta naquele ali, só aposta nos outros. Então, os que são de Deus, não é assim como o povo diz, Maria vai com as outras. A pessoa que é de Deus, ela recebe uma coisa de Deus e ela se posiciona. Bom, isso aqui é comigo, deixa comigo, Jesus, confia isso aqui na minha mão. Ela pode ser a esposa, mas a mulher não pode mandar no marido, mas a mulher não pode exigir do marido, mas a mulher é isso, mas a mulher é aquilo. Mas a mulher de Deus, a Bíblia diz que ela santificará o marido dela. Amém? É só ela não se diminuir. Não é que ela vai levantar a voz para ele, mas a Bíblia diz que sem palavras ela vai ganhar o marido dela. Amém? Vai ganhar o marido dela sem palavras. É só ficar na posição que foi chamada. O Senhor vai agir em favor dela. O 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eu não tenho com que livrar Israel. Estou aqui malhando o meu trigo no lagar, tentando livrar o meu trigo, mas agora o Senhor está me falando que é para eu livrar todo Israel. Com que eu hei de livrar? Eis que o meu milheiro, né, o meu milharal, o meu milheiro, melhor dizendo, o meu povo aí, é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Olha que maravilha. Você lembra de Davi? Era o filho menor. Quando foi ungir, o pai, nem Davi trouxe só os outros que achavam que era capaz. Mas Deus escolheu quem? Escolheu Davi. Amém? Olha, o Senhor Jesus, né, nasceu em uma manjedoura. Teve que fugir, já nascendo, já fugindo para não ser morto. Então veio, andou no meio dos pescadores. Então os nobres olhavam para ele e não via majestade. Mas quem era o rei? Realmente, o rei dos judeus? Jesus Cristo, o rei dos reis. Mas o povo olhava para Jesus, o menor de todos os homens. A Bíblia diz que olhavam para Jesus e não achavam em Jesus formosura alguma. Ninguém queria cortar o corte de cabelo de Jesus, fazer a barba que de Jesus, ter ali a sobrancelha de Jesus, porque olhava e Jesus não tinha aparência, machucado, moído. Jesus era um homem de peleja. Então o dia todo andava no sol quente, de noite subia ainda para o monte para orar, ficava madrugada. Tem casos na Bíblia que Jesus diz assim: eu vou entrar aqui, mas não conte para ninguém que eu estou aqui não, porque ele precisava descansar, precisava dormir um pouco. Homem calejado, não era, deixava assim, oh Deus me ajude, não. Jesus era esforçado. Amém, pessoal? Lembra dele falar assim: olha, o meu pai trabalha todos os dias, e o quê? E eu também trabalho. Amém, pessoal?
Você vê o Espírito? Vocês conseguem pegar aí a visão, como diz? Ele disse: meu pai trabalha, eu também trabalho. O Gideão disse: olha, são tantos inimigos, mas eu estou aqui para salvar o meu trigo da mão dos inimigos. Eu estou aqui fazendo a diferença. Era o menor de todos. E o anjo disse para ele: olha, Deus é contigo. O seu valor é exatamente isso aí. Deus é contigo. Vocês lembram lá no livro de Juízes que o povo disse assim: nós não vamos. Livro de Juízes que eu falei? Não é Juízes não, livro de Números. Faz favor, abre lá no livro de Números. Até você que pensou assim, disse: olha, já está acabando. Mas abre assim mesmo. É Números 14, pessoal. Já está até aberto aqui na minha Bíblia. Números 14. Diz assim: Deus prometeu, diz assim: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. A Calebe dê a terra dele que ele entrou, porque nele houve um outro espírito, amém? E perseverou em me seguir. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo para nós, está nos ensinando? Que esse espírito de fazer uma pessoa de Deus, que foi chamada para viver a fé, e ela desistir dessa fé que ela foi chamada, é um espírito combatendo o espírito da fé dela. Não é só uma situação. A pessoa diz assim: mas eu estou me desvanecendo por causa dessa situação, porque tudo a pessoa dá uma desculpa. Não, aquela situação é o que os seus olhos podem ver, mas por detrás daquela situação existe um espírito causando aquela situação. Aquele espírito vem lhe barrerar, lhe parar, que é para que o seu espírito de fé seja combatido dentro de você, e você perca a sua fé. Tem que ter muito cuidado, porque se perder a fé, perde a salvação, perde Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante o quê? Mediante a fé. Se chegar e dizer: olha Senhor, eu trouxe aqui, olha, aqui está meu ingresso da minha salvação, que eu recebi de graça do Senhor Jesus, Ele me deu, eu estou salvo, porque eu recebi a salvação. Então o Senhor vai pegar o seu ingresso e vai olhar, o seu ingresso não está carimbado com a fé. Se não tiver com a fé, o ingresso da salvação perde a salvação. Tem que estar com a fé, porque nós somos salvos pela graça, mediante ao quê? Volta lá no Gideão onde você estava, mas volta mais rápido do que eu, porque o tempo ruge, realmente, o tempo ruge. Achamos? Então, o 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Diga graças a Deus. Daí você sabe o resto aqui, por assim dizer, do relato bíblico, que Gideão com 200 homens venceu a milhares de inimigos. Amém? Abra a sua Bíblia rapidinho, lá no livro de Jeremias 18. Jeremias 18.
Alguém achou? Diz amém. Dezoito, 8. Olha que a Bíblia diz assim: se a tal nação, cadê? Contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus disse assim: olha, eu vou permitir esse mal, eu vou mandar um mal, mas se você reconhecer que está apanhando por causa dos seus próprios pecados, essa tal nação reconhecer isso, então eu, o Senhor, me arrependerei, eu vou retirar o que eu disse que ia fazer. Eu disse que ia fazer, mas eu não vou fazer mais. A Bíblia Sagrada diz que Deus não resiste. É como diz assim, a quebrando o coração de Deus, uma pessoa de coração aquebrantado. A pessoa pode ser o que for, arrogante, presunçosa, mas quando ela se aquebranta diante de Deus e busca a Deus de coração aquebrantado, Deus não resiste a ela. Deus vem em favor dessa pessoa para ajudar essa pessoa. Amém, pessoal? Então nós, de forma nenhuma, podemos vencer os nossos inimigos, porque eles são muitos, são como gafanhotos, de forma que não se dá para contar. É o que a Bíblia diz, que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunho em todos os lados. Então nós não temos como vencer nossos inimigos por si só, pela nossa força só. Nós só podemos vencer nossos inimigos pela força de Deus. Amém? Só podemos vencer os inimigos pela força de quem, pessoal? Pela força de Deus. E como é, vamos dizer assim, que Deus escolhe os seus soldados? O seu soldado, para que ele dê a esse soldado um capacete, dê uma espada, dê uma couraça, dê uma bota. Como é que Deus escolhe? Deus vai escolher os mais hábeis, os mais capazes, ou que a sociedade aponta e diz: ó, isso aqui, é assim que Deus vai escolher? Não, Deus vai escolher aquela pessoa que tem coragem de confiar em Deus. Ela dizer assim: eu sou a menor, eu não tenho, humanamente falando, não tenho condições, mas eu ouso a confiar em Jesus. Eu vou usar a minha ousadia de fé e vou entregar a minha vida para ser um vaso de honra na mão do Senhor. Essa pessoa que ousa a se entregar e deixar Deus usar ela, Deus usa ela. E aí Deus usa ela, que ela mesmo se admira. E que todos que olham para ela dizem assim: não acredito, você, por causa que é para a glória de Deus. Amém? Digam todos graças a Deus, suas palmas para o Senhor Jesus.